Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao Centro dos Engenheiros e Arquitetos de Joinville pela oportunidade de falar sobre a minha história. Para iniciar, eu sou nascido em Jaraguá do Sul, em 16 de abril de 1942, portanto, tenho 81 anos. Meu nome é Adolar Pisque. Sobre a família, alguns aspectos relevantes seriam os seguintes. Sou filho de pais e antepassados de classe média. O pai executivo de uma indústria de calçados que foi fundada em Jaraguá em torno de 1935 a 40, por um tio que vinha da Alemanha, com a família, irmãos, pais, com bastante recursos, depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda, e optaram por se estabelecer em Jaraguá do Sul. Esse tio, como tinha recursos e analisando o mercado, optou por criar uma indústria de calçados. Importou todos os equipamentos diretamente da Alemanha. Era uma fábrica totalmente mecanizada, preparada para produzir qualquer tipo de calçado, desde o simples tamanco até os sapatos sociais de salto alto. E tinha a linha masculina, a linha feminina e a linha infantil. E ainda produzia produtos, vamos dizer, de séries sob encomenda, tipo calçados para soldados, policiais, enfim, tinha condições de se fazer um amplo espectro de produtos calçado em couro. Essa fábrica, ela teve um crescimento relativamente rápido. Meu pai, além de ser o gerente industrial, também era o modelista que criava os modelos, as coleções anuais ou periódicas, ou até fazia calçados sob encomenda, tá? Individuais até. Enfim, era uma fábrica para atender toda a região de Jaraguá, Redondeza, e era conhecida como uma das grandes empresas de Jaraguá do Sul naquela época que ela foi fundada. A minha mãe era costureira, solteira, trabalhava na casa dos clientes, casada, passou a trabalhar em casa. É o hoje chamado home office. Tá? Tinha um auxiliar, que quando tinha sobrecarga de serviços ajudava na costura, como também ajudava em cuidar da casa e das crianças. Eu sou primogênito, tenho mais 2 irmãos, na verdade um irmão e uma irmã. Crescemos, digamos, num ambiente extremamente saudável, digamos assim, em termos, digamos, de alimentação, divertimento, condições, digamos assim, de vida ao ar livre, na época era muito comum. Então, a nossa infância foi uma infância normal. A vida era considerada, digamos assim, encantada. A mãe gostava muito, e nós mais ainda, de ouvir histórias infantis. Tinham os livros, então nós folheávamos o livro dos Três Porquinhos e o Lobo Mau, da José e Maria, Branca de Neve e os Sete Anões. A vida muda muito quando eu chego aos 7 anos, com boa saúde, com um desenvolvimento físico e mental considerado adequado, fui começar o meu curso primário. Na época não existia o jardim de infância. A opção foi por um colégio particular, que há uns 8, 10 anos estava em Jaraguá do Sul, que eram os Irmãos Maristas, chamava-se Ginásio São Luís.
Os Irmãos Maristas, como muitos sabem, é uma congregação francesa dedicada à alfabetização e evangelização de crianças, principalmente as chamadas vulneráveis. Isso na França. Eles, em torno de 1900, vieram ao Brasil, começando fortemente no Rio Grande do Sul, e em torno de 1940 vieram montar uma unidade em Jaraguá do Sul. Eram professores de muito boa qualificação, porque muitos deles eram preparados na França, portanto o francês era uma língua que eles todos dominavam, e nós começamos em 1949. Eu tive uma grande surpresa logo no começo, porque descobri de que eu, sendo canhoto, não podia ser aceito, porque era obrigação nos maristas você ser destro, escrever com a direita. Eu não tinha condições de nem segurar um lápis na posição correta, muito menos, digamos, usar a pressão correta e fazer caligrafia. Tanto é que no primeira nota, o primeiro boletim escolar, nem nota de caligrafia eu tive. O professor e a minha mãe se dedicaram imensamente para eu conseguir aprender a escrever com a mão direita. Ou seja, eu tive que reprogramar ou readaptar o cérebro humano, porque a gente sabe de que o lado esquerdo do cérebro controla os movimentos do lado direito e vice-versa. Como canhoto, eu tinha essas funções invertidas. Mas em 4 meses, ou 3, 4 meses, eu consegui essa adaptação. E comecei a ter uma caligrafia normal, como mostram as notas do boletim do primeiro ano primário que eu guardo até hoje. Foi a única dificuldade maior que eu tive. O resto do curso primário, tudo normal. As aulas eram extremamente bem apresentadas, tínhamos livro para tudo, tá? Cadernos de exercícios também. Tinha uma outra característica. Eu sou descendente de alemães, portanto, luterano, e o colégio era católico. E a evangelização era muito importante. Então, nós, todo dia, ao entrarmos na sala de aula, rezávamos o terço. Tá? E uma vez por mês tínhamos que assistir uma missa na capela do próprio colégio. O colégio era grande, funcionava em 3 regimes: o externo, o semi-interno, o interno. Então, as crianças, os jovens das regiões de cidades próximas, como Pomerode, Blumenau, Curupá, São Bento, Joinville, São Francisco, eram internos. Uma vez por mês iam para casa, ou os pais vinham buscá-los ou, digamos, visitá-los. Os semi-internos eram os que moravam mais nos arredores, digamos, do município, áreas rurais, que muitas vezes iam de manhã e os pais buscavam no fim da tarde. E aqueles que moravam na cidade, numa área próxima, tinham a opção de ou estudar à tarde no colégio ou em casa, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana tinha que ser no colégio. Fiz os 8 anos, porque tínhamos o primário e o ginasial nesse colégio, hoje chamado colégio, na época era chamado Ginásio São Luís, e me formei em primeiro lugar, quer dizer, superei aquelas dificuldades de escrita, passando a ter, inclusive, uma caligrafia bastante normal, e assim acabei o meu ciclo em Jaraguá. Por quê? Não havia curso colegial em Jaraguá. Ou o jovem aprendia uma profissão, aprendiz, digamos, na área de comércio, na área industrial, ou enfim, alguma atividade, vamos chamar assim, manual,
E quem quisesse continuar os estudos tinha que ir ou para Blumenau, ou para Joinville, para Curitiba, que eram, vamos dizer, em termos de comunicação, as 3 cidades mais interessantes. Nós optamos por Joinville, até por razões logísticas, porque Joinville nós temos o trem, na época tinha um trem regular, a Litorina, que era o trem rápido, tínhamos ônibus normais, com vários horários por dia, que geralmente era um trecho de Blumenau a Joinville, ou às vezes até Curitiba, e assim eu vim a Joinville. Fui morar numa pensão e fazer o curso técnico de contabilidade à noite. Por que técnico de contabilidade? Porque eu tinha um tio, irmão mais jovem do meu pai, que tinha feito técnico de contabilidade e depois direito. Então ele disse que o curso técnico de contabilidade era um curso importante, você já aprendia uma profissão e você poderia fazer vários cursos superiores. Não todos, mas diversos. Assim comecei à noite estudando o curso técnico de contabilidade e de dia trabalhando para aprender uma profissão como menor aprendiz, porque quando eu vim começar o primeiro ano do técnico de contabilidade, eu tinha apenas 14 anos. Entrei para trabalhar na empresa do Germano Stein, na área de ferragens, como balconista. Percebi logo depois de algum tempo de que vendas, atendimento a clientes não era bem a minha, digamos, preferência, a minha, digamos, área que iria me realizar. E fazendo esse treinamento à noite, nós íamos frequentar o colégio, né, Bom Jesus. O meu, digamos, primeiro amigo mais próximo, na verdade já tinha uma certa idade, já era até casado, tinha um filho, uma filha, e trabalhava na malharia Arp. E conversando comigo, ele me convidou para ir trabalhar com ele, porque ele era auxiliar de contabilidade na malharia Arp. Então, eu troquei de emprego, fui para a área da malharia Arp e continuei o técnico de contabilidade. Bom desempenho escolar, porque o curso em Jaraguá do Sul deu uma base muito grande, porque nós tínhamos um sistema integral de aprendizado. O ensino era, digamos, de manhã, com exercícios passados ao estudante, que à tarde tinha que executá-los para apresentá-los no dia seguinte, ou no dia da aula daquela matéria, que no começo era praticamente diário. Então, nós tínhamos, assim, um processo, digamos, intensivo de estudo. Isto era o ano todo, durante 8 anos. E tinha uma outra característica, não se marcava a data de prova. As provas eram ao acaso, o professor, na hora, mandava você arrancar uma folha do caderno e nós vamos fazer a prova. Tá? Então, nós tínhamos que nos preparar permanentemente, ou seja, a mente sempre estava atualizada nas matérias do dia. Uma outra característica que tinha, que eu queria voltar ao ginásio, era uma escola bilíngue, que na época não se usava essa denominação. Por quê? Porque nós tínhamos todo dia aula de português e francês, que era a língua da congregação marista. Então, tivemos assim uma educação que depois ajudou muito no TEC Contabilidade. No TEC Contabilidade, Colégio Bom Jesus, as coisas, de certo modo, eram mais fáceis, porque existia calendário de prova. Então, você podia estudar, digamos assim, diariamente, periodicamente, as matérias, para, digamos, driblar a chamada curva do esquecimento, e na véspera você se preparava intensivamente. Então, era muito fácil você tirar nota máxima. E eu era um dos que tirava a nota máxima praticamente em todas as disciplinas. Isso chamou a atenção do professor Silvio, que era o nosso professor de matemática comercial, que queria saber qual era a minha carreira que eu pretendia seguir. Falei que era economia. Ele sugeriu que eu optasse ou analisasse a opção engenharia.
Achei a ideia interessante, conversei com os pais e concordaram que eu parasse de trabalhar e passasse a estudar. Por que parar de trabalhar? Porque impuseram uma condição. Você pode fazer o curso científico, colegial normal, mas você não pode parar o técnico de contabilidade que você já começou. Então, eu estudava no período vespertino o curso colegial e à noite o curso, digamos, técnico de contabilidade. Então, formei-me em técnico de contabilidade um ano antes do chamado científico na época. Tirei altas notas, digamos, no último ano. Por exemplo, no técnico de contabilidade, a minha média foi 9,86. Isso impressionou o Paraninfo e, como consequência, eu acabei recebendo no ano seguinte, no curso técnico, curso científico, onde também a média foi acima de 9,5, tá? Uma bolsa de estudos para fazer engenharia pela Tupi. Então, a Tupi se interessou, digamos, por uma parceria com o Bom Jesus e passou a oferecer, durante 3 anos, ao primeiro colocado do curso científico que desejasse fazer engenharia, a opção de fazer qualquer escola de engenharia no Brasil, com tudo pago pela Tupi, sem ônus ou sem compromisso de assumir um emprego na empresa na volta. Por que 3 anos? Porque a partir dali, essa bolsa seria oferecida aos ex-alunos da Escola Técnica Tupi que estariam se formando. Isso, de fato, aconteceu. Assim acabamos esse ciclo, fomos fazer engenharia em São Paulo, que era a melhor opção que existia no Brasil, que nós tínhamos 2 faculdades, vamos dizer, renomadas, que era o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, ou a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que era uma universidade estadual, na capital. Eu optei pela capital, até porque tinha parentes morando na capital, e tinha uma tia que, por acaso, tinha inclusive uma pensão para estudantes ou pessoas que vinham do interior se fixar na capital. Fui morar nessa pensão da tia e comecei a frequentar a Universidade de São Paulo, depois de ter feito durante um ano um curso preparatório, porque eu percebi que o curso científico de Joinville era muito bom, mas não o suficiente para você cursar a Universidade de São Paulo, em que nós tínhamos uma grande concorrência, muitos candidatos por vaga. Embora houvesse 400 a 450 vagas, a disputa era 1 para 10, ou às vezes até maior. Depois de um ano de cursinho em São Paulo, também patrocinado pela Tupi, fizemos vestibular nas 3 faculdades, na Politécnica, no Mackenzie e na Católica. Passamos nas 3, mas eu já tinha definido e decidido que faria a Politécnica, até porque era a mais conceituada e sabia-se que os professores eram geralmente engenheiros trabalhando na área industrial, ou no IPT, que era o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, anexo à Universidade de São Paulo, que era um antigo laboratório de materiais da própria universidade, da Escola Politécnica. E assim começamos os 5 anos de faculdade. Correu tudo normal, porque a nossa formação básica estava extremamente bem consolidada. Fizemos os primeiros anos básicos na cidade universitária, que já estavam instalados. Havia uma transição. A parte mais tecnológica, que começava no 3º ano, era mista. Tinha uma parte que era na cidade universitária, laboratórios do IPT, que também já estava na cidade universitária, e a outra parte ainda no centro da cidade, junto ao Parque da Luz, a chamada Velha Poli.
Então, nós tínhamos muitas vezes que nos deslocarmos no horário do almoço da região sul da cidade para a região norte, às vezes com 2 ou 3 conduções. Tá? Terminamos o curso de engenharia de uma maneira também, digamos assim, adequada, acabamos nos formando em primeiro lugar, recebemos, em razão disso, o prêmio Metal Leve de Engenharia Metalúrgica, uma oferta de emprego da Metal Leve e um prêmio em dinheiro. Tá? Era um prêmio que, digamos, durante o curso se comentava que todos, de certo modo, buscavam esse prêmio, tá? Era bem conhecido. Durante esse período, digamos, de graduação, as aulas eram muito boas, aulas de laboratório também, e o programa era também tempo integral. De manhã, aulas teóricas e à tarde sempre aulas práticas de alguma disciplina, ou às vezes mais de uma disciplina. Tanto é que nós, por exemplo, eu sou de uma geração que se criou a primeira disciplina de informática. No segundo ano, o nosso cálculo numérico, que era o 1 no primeiro ano, o cálculo numérico 2 no segundo ano, o 2 era linguagem Fortran, que a IBM tinha desenvolvido e liberado uns anos antes para o mercado, e na Universidade de São Paulo nós aprendemos a linguagem Fortran, a programar e a resolver problemas. Inclusive, como trabalho de final de curso, nós tínhamos que buscar em alguma empresa em São Paulo, tá? Logística, ou enfim, cada um escolhendo. Eu escolhi a Companhia Paulista de Material Elétrico, era um trabalho em dupla, e nós fizemos um projeto a pedido da própria Companhia Paulista. Tá? E isso tudo nos dava uma ótima, digamos assim, capacitação para o trabalho. Ao mesmo tempo que a Metal Leve nos oferecia o emprego, a Escola Politécnica nos ofereceu uma oportunidade. O diretor, que tinha sido ex-chefe do departamento e professor, me convidou para ser professor assistente. Eu e mais 2 da turma. Com a função de, em tempo integral, nós instalarmos os laboratórios no novo prédio, no novo departamento, agora na cidade universitária, e darmos as aulas práticas. No meu caso, era metalografia dos metais ferrosos e metalografia dos metais não ferrosos. E tinha uma outra razão para eu ter feito essa opção. Primeiro, porque o salário de professor, na época, na Universidade de São Paulo, era bom. Tá? E o de assistente era melhor do que a oferta até da Metal Leve. E segundo, o MEC tinha há pouco tempo liberado ou recomendado, e até no caso das universidades federais, disponibilizado recursos para o Brasil fazer um upgrade na formação, digamos, do pessoal de curso superior. Ou seja, introduziu a pós-graduação dentro do modelo americano, em que você primeiro faz o mestrado, depois você faz o doutorado, como cursos regulares. Então, houve um período de preparação dos professores, tá? Porque o professor agora iria dar aula não só de graduação, mas também de pós-graduação, ou só pós-graduação. Os professores não precisariam necessariamente ser os mesmos. No nosso caso, os professores, tanto em graduação como pós, ou eram, digamos, da área, digamos, industrial, ou eram do IPT. Havia uma exigência, eles tinham que ter um nível de doutor. Como muitos fizeram doutorado anteriormente no exterior, atendiam essas condições. E assim nós fizemos, além, digamos, de darmos as aulas de laboratório, na graduação, nós pudemos fazer créditos para a nossa pós-graduação. Como na época isso estava se iniciando, nós fomos a primeira turma a começar a fazer essa pós-graduação na Universidade de São Paulo, nós tínhamos que buscar disciplinas de pós-graduação em outros departamentos, porque não havia o suficiente no nosso. Então,
acabei fazendo disciplinas de pós-graduação na mecânica, na engenharia elétrica, na engenharia civil, na física, na matemática, nos institutos de física, Instituto de Matemática, Instituto de Energia Atômica. Tá? E assim nós conseguimos, digamos, fazer o nosso portfólio de créditos. E na Universidade de São Paulo era obrigatório, nas primeiras turmas, pelo menos, a dissertação de mestrado já ter uma parte teórica, revisão bibliográfica, crítica, e uma parte experimental. A experimental não precisava ser inédita, porque era apenas uma dissertação de mestrado. Quanto ao doutorado, era mais exigente porque a tese tem que ser inédita, e inédita não só no Brasil, tinha que ser um assunto inédito, tá? Para ser publicado em revistas, inclusive no exterior. Eu comecei o meu trabalho experimental, além da revisão bibliográfica, optei por ligas cobre-alumínio, que eu tinha aprendido em estágios da Companhia Paulista de Material Elétrico, alguma coisa. E esse sistema tinha uma curiosidade grande, que o sistema, digamos, o diagrama de equilíbrio das fases era o mesmo que as ligas ferro-carbono-silício, que coincidia com as ligas, os bronzes ao alumínio, que era o alumínio em uma liga, em um bronze, ou seja, numa liga cobre-estanho. E eu comecei o trabalho experimental, consegui um material, foi fundido no próprio Instituto de Energia Atômica, e nós tínhamos bom relacionamento. E ao começar o meu trabalho experimental, meus tratamentos térmicos, análise de fases, o trabalho mostrou-se muito interessante, e mostrando para o meu orientador, ele, de certo modo, me recomendou a não usar aquilo para a dissertação de mestrado. Por que não fazer o doutorado direto? É o que eu acabei fazendo. Tive que fazer mais créditos para substituir os pontos, os créditos que a tese ou a dissertação de mestrado permitia, e assim eu acabei fazendo, digamos, diretamente o doutorado. Então, terminei a graduação em 1966 e o doutorado eu defendi em agosto de 1970. Se nós olharmos esse conjunto, realmente eu tive, digamos assim, praticamente dos 7 anos até os 22 anos, uma frequência contínua de sala de aula. Tá? Nesse período de, digamos assim, de pós-doutorado, que, diga-se de passagem, foi uma tese classificada como nota máxima pelos 5 examinadores, porque o assunto realmente era inédito, deu oportunidade de se publicar vários trabalhos técnicos a partir da tese. Houve, inclusive, interesse por esse material para a área de dentística. Fizemos, inclusive, alguns trabalhos juntos com o Instituto de Odontologia, dentro da Universidade de São Paulo. Eu depois me afastei porque eu preferi outras áreas, mas um colega daqueles 3 que iniciaram a pós-graduação comigo e a função de professor assistente, junto com dentistas, professores de odontologia, aperfeiçoaram, modificaram as ligas e, inclusive, criaram uma patente, e isso passou a ser explorado comercialmente em substituição às próteses de ouro, porque o comportamento era semelhante e o custo era muito menor. Portanto, uma solução muito interessante, principalmente para as, digamos, situações de pessoas com maior vulnerabilidade. Eu comecei a me especializar em ferros fundidos, porque o IPT era extremamente competente e dispunha de laboratórios e usina piloto nessa área. Eu tinha tido a disciplina de fundição, já tinha estagiado durante um bom tempo na Tupi, e comecei a perceber de que toda a tecnologia de fundição
era muito, digamos assim, passar experiência. Quer dizer, era um bom know-how, vamos chamar assim. Mas se você fizesse perguntas sobre o know-why, por que essa reação acontece, por que isso se comporta assim, a maioria não sabia, quer dizer, não era ensinado nas escolas. Aí eu, digamos assim, tomei a iniciativa, já como doutor, em estudar isso a fundo, através de livros estrangeiros, revistas estrangeiras, e acabei criando, digamos assim, um esqueleto do que deveria ser o novo ensino da parte de fundição ligada a ferros fundidos. Isso fez muito sucesso, foram publicados alguns trabalhos mostrando como é que esse modelo de raciocínio poderia ser usado com os conhecimentos de físico-química, conhecimentos de metalurgia física, ou seja, com os fundamentos que a engenharia metalúrgica ensinava. E aí passamos a trabalhar nessa área, dando, a partir de 1971, inclusive, ministrando uma disciplina de pós-graduação, que passou-se a chamar solidificação dos ferros fundidos. E teve muitos interessados, porque passou a ser uma abordagem, digamos, inédita. Orientei algumas dissertações de mestrado, a parte experimental geralmente era feita no IPT. E em 1973 apareceu um fato novo, que foi, digamos, em detalhe o seguinte: a Tupi fez um grande projeto para o BNDES, para ampliar significativamente e, digamos, formular, modernizar as suas instalações de fundição de conexões, de autopeças, material eletrotécnico, e uma proposta de uma fundição de blocos e cabeçotes de motores. Só que em fundição, para quem é do ramo, a tecnologia de blocos e cabeçotes é muito mais avançada, muito mais complexa do que de autopeças. E era um período em que o governo estava, digamos assim, buscando fortemente criar uma tecnologia nacional em metalurgia e mecânica. Por quê? Porque a indústria automobilística aqui instalada, ela vinha totalmente com tecnologia estrangeira. Isso significava que para qualquer peça, qualquer desenvolvimento, se pagava royalties. Então, as indústrias automobilísticas brasileiras atendiam o mercado, mas, digamos assim, nunca apresentavam lucro. Por quê? Porque o lucro, na verdade, se escoava através de royalties. Isso, digamos, passou a ser olhado de uma maneira crítica e o governo começou a incentivar o desenvolvimento de tecnologia nacional. Isso não só na área metal mecânica, digamos, na área eletrônica, na área, digamos, petroquímica, química fina, medicamentos e assim por diante. E a Tupi, como o governo conseguia fazer com que a iniciativa privada, digamos, abraçasse essa causa? Ao tomar um grande empréstimo do BNDES para uma atividade nova, a empresa tinha a obrigação de criar um núcleo, um grupo, um centro de pesquisa e desenvolvimento. Isso já tinha acontecido, digamos, em datas próximas, na Uzi Minas. Então, tinha o Centro de Pesquisa Tecnológica da Uzi Minas, tinha acontecido na Petrobras, empresas estatais, e empresas privadas. A Tupi foi a primeira a ser convidada, porque é a que estava lá com um projeto inovador, que exigiria, para ser competitiva no país e exportar peças com essa tecnologia, a compra de tecnologia no exterior. Então, o BNDES meio que impôs, para autorizar a Tupi entrar em blocos e cabeçotes, que criasse um centro de pesquisa. A Tupi fez isso com o apoio da Universidade de São Paulo, através de uma fundação que a universidade tinha recém-criada, que era a FDTE, Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que existe até hoje. Tá? Por quê? Porque a universidade, a escola politécnica, era muito procurada por empresários, empresas, para resolver problemas, para ajudar na solução
de algo complexo, algo que tinha que melhorar o desempenho técnico, a produtividade e tal. E a maioria dos professores doutores que passavam ou eram tempo integral, porque abraçavam uma carreira acadêmica e fazendo pesquisas, não podiam prestar nenhuma consultoria, assessoria, era exclusivo. Então, podia-se fazer isso informalmente, mas isso exigia, digamos, um trabalho muito parcial. Aí a fundação foi criada exatamente para legalmente permitir esse tipo de intercâmbio com as empresas ou até contratos de prestação de serviço. E a Tupi assinou com essa FDTE, da Universidade de São Paulo, um convênio para a instalação do centro de pesquisa. Fez-se uma análise, veio um grupo a Joinville, nos quais eu participei, para analisar a tecnologia que a Tupi dispunha e, concomitantemente, a tecnologia que existia na Escola Técnica Tupi. Por quê? Porque a Escola Técnica Tupi tinha sido instalada em toda a parte acadêmica, digamos acadêmica, que eu digo, o curso técnico, o seu currículo, a sua parte experimental, com usina piloto, com laboratórios, química, de física, ensaios mecânicos, metalografia, por professores da Universidade de Duisburg. E eles lá, que chamavam-se escola técnica, mas era uma escola técnica de nível superior, quer dizer, era um outro patamar. Fez-se, no começo, uma certa confusão, mas depois percebeu-se de que os professores que vinham eram altamente qualificados e aproveitou-se para se formar novos professores aqui, alguns foram até estagiar em Duisburg, os engenheiros da Tupi também se envolveram nesse programa, e nós percebemos que o centro de pesquisa tinha condições de ser instalado imediatamente na escola técnica. O BNDES aceitou a ideia, a Tupi com certeza, enquanto então nós concebíamos a instalação do centro de pesquisa, que ele não poderia ficar, segundo o BNDES, na escola, tinha que ser da empresa, e nós então fizemos o projeto, visitamos muitos centros de pesquisa assemelhados pelo mundo, tá? Na Holanda, na Alemanha, na França, na Áustria, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia. O que mais nos impressionou foi o da Inglaterra, depois voltaremos talvez a esse assunto aqui ainda. E assim começamos o programa de pesquisa. Uma das primeiras publicações que nós aproveitamos para fazer nesse período de pesquisas iniciais, que as pesquisas iniciais eram, na verdade, baseadas em deficiência de processo, deficiência de produtos, mas principalmente deficiência de processo, muitos ligados a matérias-primas. E o núcleo inicial de pesquisa era eu pela Universidade de São Paulo, um colega mestre em engenharia na área de cerâmica, materiais de moldagem, macharia, tintas, colas, ou seja, na parte não metálica, veio também para a nucleação desse centro da Tupi, e na área mecânica trouxemos um engenheiro mecânico que tinha feito uma parte complementar de metalurgia em São Paulo, conosco, foi meio orientado na área de metalurgia, e era, portanto, mestre em engenharia metalúrgica. Então, nós três é que formamos o grupo. Ao grupo se associaram os técnicos e um outro professor da própria escola técnica, e começamos esse trabalho de pesquisa de interesse de problema da Tupi, junto com a engenharia da empresa, numa simbiose, vamos dizer assim, positiva a favor da empresa. Porque a gente sabe que pesquisa na área de indústria não pode ser aquela pesquisa conceitual, teórica, de longo prazo, ela tem que trazer resultados imediatos. E é o que nós implantamos, e nós tínhamos uma experiência do IPT, digamos, bastante consolidada. Aproveitamos para publicar um livro, chamava-se então Ferros Fundidos Cinzentos de Alta Qualidade, exatamente para ser usado no curso técnico e em cursos universitários, como o da própria Politécnica, como
livro orientativo, um livro-texto na área de mecanismo de solidificação e propriedades de ferros fundidos, baseado naquilo que eu tinha, digamos, introduzido já no curso de pós-graduação em São Paulo. Esse livro foi editado pela Escola Técnica, teve, se não me engano, mais de 15 edições, passou a ser usado por outras escolas, e esse foi o nosso trabalho inicial. Centro de pesquisa instalado, inaugurado, com grande cerimônia, com presença de governador, de prefeito, de representante da FDTE, do IPT, da FINEP, do BNDES, e assim nós começamos a nossa atividade, digamos, em instalações próprias da Tupi. Os trabalhos foram se desenvolvendo, nós fomos conseguindo fazer uma coisa muito importante, que é toda vez que resolvíamos um problema, criávamos um boletim técnico. Por quê? Porque tecnologia está na cabeça das pessoas, na habilidade e no conhecimento. Quando nós quisermos passar uma tecnologia para uma empresa, ela tem que estar escrita. Quer dizer, tem que ser uma instrução, tem que ser um texto que o sucessor, quando a sucessão não é suficientemente, digamos, programada, possa continuar a resolver os problemas ou resolver, digamos, abordar aquele assunto, porque ele já tinha um texto. E assim nós trabalhamos sempre publicando tudo para uso interno. Quando a diretoria nos liberava, nós publicávamos isso externamente também, com algumas adaptações ou modificações. E o local mais comum eram os congressos da Associação Brasileira de Metais. Assim, nós trabalhamos, vamos dizer assim, uma vida inicial que era uma vida de duas funções. A de professor de graduação, que eu parei quando começamos o projeto da FDTE, continuei na pós-graduação, mesmo trabalhando como pesquisador, o coordenador de pesquisas da Tupi, em Joinville. A partir de 1977, eu me desliguei como consultor da FDTE, quer dizer, fiquei 4 anos atendendo a Tupi, o Centro de Pesquisa, como consultor, mas em Joinville, e a partir dali eu passei a integrar o quadro profissional da Tupi. E aí fiz a carreira da Tupi, tá? Ocupando diferentes funções. Depois do Centro de Pesquisa, eu fui convidado a assumir toda a área de tecnologia da Tupi, que não era só o Centro de Pesquisa, mas engenharia de produto, processo e controle de qualidade. Algum tempo depois, passei a ser o diretor técnico, com todas as atividades técnicas que a empresa tinha, que tinha uma estruturação extremamente, digamos, bem estabelecida, bem definida, envolvendo, então, inclusive, modelação, engenharia de fábrica, outras, digamos, áreas, tá? Para, em 1984, 86, nós assumirmos, inclusive, a função de diretor técnico. E, depois dos 2 anos, fomos guindados a diretor superintendente da indústria de fundição Tupi. Em 1986, a Tupi fez uma grande reestruturação, porque estava nucleando e desenvolvendo também o setor químico-plástico, que ele já tinha termotécnica, já tinha uma empresa chamada Fios Amparo, né? Tá? E assim, digamos, se criou uma holding com 3 vice-presidências. A vice-presidência administrativa financeira, a vice-presidência do setor metal-mecânico e a vice-presidência do setor químico-plástico. Eu ocupei a vice-presidência do setor metal-mecânico, que envolvia a Fundição Tupi, a Granalha de Aço, a Perfilados Tupi e a Tupi Agroenergética. E depois se agregou ainda, digamos assim, uma outra empresa que se chamou Tupi Tecnored. Esse assunto também nós vamos voltar um pouco adiante, tá? Portanto, se nós pegarmos a nossa carreira, nós podemos dizer, depois da carreira de
professor e pesquisador, começou uma carreira de executivo. Tá? Eu, como vice-presidente, já não tinha mais nenhuma condição de me envolver com nada de pesquisa, nem ensino. O que eu fazia, eventualmente, ainda eram palestras a respeito da tecnologia da Tupi, da evolução dos negócios da Tupi, da visão estratégica. E nesse período todo da Tupi, além de nós fazermos, vamos dizer assim, treinamentos tecnológicos específicos, um deles muito importante que nós fizemos logo no começo, 76, 77, quando ainda estava no centro de pesquisa, é um programa que o BNDES estava trazendo para o Brasil, que era formar executivos em ciência e tecnologia, em gestão. Então ele chamava-se Administração Industrial, Tecnológica e Ciências. Por quê? Porque, na verdade, a intenção era você juntar isso tudo e ter pessoas capazes de entender da área industrial, da área de tecnologia e da área, digamos, de ciências ou científica. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer esse curso, fomos convidados. A exigência era de que nós tínhamos uma atividade afim e, na verdade, dominando completamente o inglês, porque o curso era dado por professores todos americanos, tá? E era em tempo integral. E durava 3 meses, semana toda, inclusive sábados e domingos. Tá? Então, o primeiro programa foi janeiro e fevereiro de 1976, em Nova Friburgo. Depois, o outro período foi o mês de fevereiro, digamos, em São Paulo, julho, na Bahia, e depois o mês de fevereiro em São Paulo. Tá? E assim, no Rio de Janeiro. E assim nós tínhamos um programa, digamos, de formação extremamente completo e atualizadíssimo. A coordenação coube à consultoria Arthur de Litton. Os professores eram os das melhores universidades americanas, tá? E nós recebíamos parte teórica, uma parte, digamos, de exercícios, prática, e com isso nós conseguimos dominar muito bem essa matéria, inclusive sobre transferência de tecnologia, o que é pseudotransferência, o que é transferência, como é que se emite patentes, como é que se registra patentes. Então, numa parte final, inclusive, algumas pessoas dessas áreas do CAD, do INPE, e algumas, digamos, alguns especialistas, consultores, também deram aula. Tá? E foi um programa de 480 horas aula, uma verdadeira pós-graduação, embora não fosse chamado assim. Depois a Tupi também tinha o seu programa interno, que chamava-se Tupi Master. Então aprendemos muita coisa na área de finanças, na área de gestão, equipes e assim por diante, dentro da própria Tupi. E como vice-presidente, tínhamos que coordenar essas atividades. Essa função nossa durou uns 5 anos. Tá? Nesse período, entre 1990 e 91, a Tupi entrou em uma dificuldade financeira, provocada em grande parte pela ousadia da tentativa de aceleração do crescimento e desenvolvimento do setor químico-plástico, em que os recursos eram os excessos de caixa da área metal-mecânica, que era muito geradora de caixa, tá? Com excelentes resultados operacionais. E isso fez com que a Tupi tivesse que aumentar o capital. Coisa difícil para uma família que controlava 50 mais uma das ações. E o que acabou acontecendo é que a família Schmidt teve que abrir mão do controle acionário. A favor de quem? Dos grandes credores. O maior era o BNDES, que entrou como sócio da Tupi como BNDESPAR, que era o seu braço de participação acionária, o Bradesco, que era um dos outros grandes credores, e o fundo de pensão da Previ, do Banco do Brasil.
E a Previ e mais o BNDES passaram a ter maioria do capital da Tupi. Ou seja, indiretamente, a Tupi passou a ser uma empresa quase estatal, tá? Que o comando, na verdade, passou a ser muito mais, digamos assim, desses dois sócios do que dos demais. Essa transição exigiu que houvesse uma reestruturação organizacional. O setor químico-plástico foi praticamente todo desativado, ficou o metal mecânico, de uma maneira bastante compacta e otimizada. Tá? O vice-presidente do metal mecânico, que era eu, fui desligado, o da área financeira foi desligado, o presidente da holding também, ficou só o do químico-plástico, que passou interinamente a assumir a presidência, porque era o que negociava e era conhecida pelos bancos, e, portanto, uma pessoa de confiança. Nós, outros, fomos colocados num conselho consultivo por 2 anos, com o objetivo de assessorar, ou estar à disposição da nova diretoria, dos novos executivos, que não eram do ramo, tá, e nem de Joinville, pudessem ter um bom desempenho. Isso acabou dando ótimo resultado. A Tupi cresceu, a Tupi se desenvolveu, a Tupi se modernizou e passou a concentrar os seus negócios naqueles mais interessantes, rentáveis, onde se destaca os blocos e cabeçotes de motores. Essa foi a nossa carreira na Tupi. Depois de sairmos da Tupi e estarmos no Conselho Deliberativo, nós fomos convidados pelo Oswaldo Duá, que era vice-presidente da Fiesc, com quem nós tínhamos um excelente relacionamento, porque ele era presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico de Joinville, eu era o diretor-secretário, ele era vice-presidente da Federação das Indústrias, acabou assumindo, tinha que assumir alguns meses depois do governo Klein Lubin a presidência da federação, e ele tinha recebido o convite do governador, que se conheciam muito bem, porque Oswaldo Duá já tinha sido presidente da Celesc e o Wilson Klein Lubin funcionário da Celesc, cuidando da área de informática. Mas o Oswaldo Duá não pôde assumir, porque ele, digamos, ia assumir em breve a Federação das Indústrias e haveria então um conflito, pelo menos ético, entre ser presidente de um banco de desenvolvimento do Estado e presidente da Fiesc. Declinou, procuraram-se outras alternativas, na falta de soluções, ele me consultou se eu não queria assumir o Badesc. Analisei, ponderei, parecia estranho, tá? Fui conhecer o banco, fui conhecer o quadro funcional, a problemática, aí verificamos de que o banco, na verdade, estava sob intervenção do Banco Central. Por quê? Bancos estaduais, públicos, com uma gestão temerária, tinham tomado recursos do BNDES, repassado para empresas, para alguns setores que começaram a desenvolver-se em Santa Catarina, como cerâmica branca, área de turismo, hotéis fazendas, e o banco financiou esses projetos. Não deram a rentabilidade na velocidade, na dimensão necessária, e o banco começou a ficar inadimplente com o BNDES. Consequentemente, o banco foi, digamos, colocado sob controle do Banco Central. Portanto, eu estaria assumindo um banco desativado. Isso era uma grande interrogação. Fomos conversar com o governador foi conosco no Banco Central, fomos ver quais são as exigências do Banco Central. Uma das exigências era de que nós tínhamos, na região sul, uma anomalia. Existia um banco de desenvolvimento com recursos do BNDES regional, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que era o BRDE, e cada estado tinha o seu banco de desenvolvimento estadual. E segundo o BNDES, isso não se justificava, e também segundo o Banco Central,
em hipótese nenhuma, que inclusive considerava, digamos, isso um caso, digamos assim, juridicamente discutível. Tá? Mas o governador, que tinha um bom relacionamento político e digamos, uma imagem muito boa, engenheiro, quer dizer, um político de um perfil diferente do normal, o Banco Central acabou nos dando o desafio. Se o governo capitalizasse o banco rapidamente e o banco conseguisse, digamos, resolver o seu passivo com o BNDES, nós iríamos voltar à função ativa e podendo tomar novamente limites de recursos no BNDES e outros bancos para aplicar na economia catarinense. O governador assumiu esse compromisso junto com o secretário da Fazenda e assim nós acabamos assumindo o banco com esse desafio, fazer o Badesc voltar a funcionar. Como havia essa dualidade, o governador também nos colocou simultaneamente como o diretor representante de Santa Catarina no BRDE, com sede em Porto Alegre. Então, nós acumulamos um período as duas funções, a de presidente do Badesc e diretor de operações, um dos diretores do BRDE, e com responsabilidade das operações em Santa Catarina. Nós conseguimos muito rapidamente, por uma engenharia financeira extremamente inteligente, desenvolvida pela Secretaria da Fazenda e pelos nossos especialistas, a capitalizar o banco. Diríamos hoje, assim, com dinheiro praticamente virtual, que existia, era um crédito seguro, tá? E que ia entrar no caixa aos poucos, digamos, ao longo do tempo. E o BNDES viu isso como possível, o Banco Central analisou e autorizou a capitalização por esse caminho, mais algum recurso, digamos, do Estado, mas pequeno, modesto. Conseguimos fazer um programa de recuperação de crédito junto aos nossos devedores extremamente inteligente e aceito e cumprido, tá? E nós assumimos, digamos, o mesmo compromisso com o BNDES. Em 2 anos, conseguimos sanear completamente o banco, e no 3º e 4º ano o banco deu lucro, que era, inclusive, algo assim, motivo de notícias na imprensa, porque a tese sempre era que banco de desenvolvimento não era para ser uma entidade lucrativa. Mas nós temos que lembrar sempre que lucro, na verdade, é um desempenho maior do que os seus custos. Se você produz algo que tem um valor agregado, algo que vale mais do que os custos, isto aí nós podemos chamar de lucro bruto. É, em linguagem aí de economia, chamado do EBITDA. Tá? Quer dizer, é o lucro operacional, o lucro bruto. Tá? E o banco passou a ter lucro bruto e lucro líquido. Quer dizer, então o banco passou a funcionar normalmente. O BRDE, ou a dúvida se qual é que, digamos, permanece ou não, o Estado de Santa Catarina bateu o pé que queria ficar com o Banco Estadual, o Rio Grande do Sul queria ficar com o BRDE, digamos assim, o desempate seria o Paraná. E o Paraná optou pelo BRDE. Então, fecharam seus bancos de desenvolvimento estaduais no Rio Grande do Sul e no Paraná. E em Santa Catarina ficou a dualidade e os dois atuando no mercado. Hoje até o Badesc atua mais como um banco de fomento, principalmente para o setor de prefeituras tal, e menos empresas. Porque as grandes empresas sempre buscaram recursos diretamente do BNDES, não pagando o spread dos bancos intermediários regionais, digamos assim. Então, depois do BNDES e BRDE, o compromisso tinha sido com o governador, com quem começamos a ter, inclusive, amizade pessoal, familiar. Tá? Eu tinha assumido o compromisso com ele de ficar no Badesc até o fim do mandato dele, porque eu tinha recebido várias outras propostas de emprego, tá? E eu declinava porque eu queria, na verdade, terminar o nosso ciclo de resultados no Badesc.
E isso, inclusive, aconteceu, tanto é que no término da gestão, digamos, do governo Klein-Obim, os gerentes e diretores do banco, porque no meu período só eu não era de carreira, tá? Com a função, digamos, política e técnica de intermediar com, digamos, com toda a área política, né? Deputados, secretários, o governo, a Federação das Indústrias e assim por diante. E tínhamos, na hora que o governador se desincompatibilizou para ser candidato a senador, eu achei que eu tinha cumprido a minha missão. Tá? E fui atender a um dos pedidos, digamos, que tinha sido me oferecido, que era me transferir para o Grupo Porto Belo. Fui para o Grupo Porto Belo, com uma função também desafiadora, porque a Porto Belo tinha criado a Cerâmica Porto Belo, tinha uma área, um braço de construção civil, a cerâmica começando a deslanchar, a se desenvolver, a ter, digamos assim, uma linha de produtos de altíssimo padrão, qualidade, podendo até atender mercado externo, e tinha a refinadora de açúcar, que era chamada refinadora, digamos, de açúcar SA, que ficava no município de Ilhota, tá? E que, na verdade, tinha, para quem é daquela época, todas aquelas plantações de cana em torno da BR-101 e outras áreas, digamos, de fácil acesso, porque a logística de colheita, a logística de transporte para, digamos, a moagem e extração, digamos, do suco da cana, da garapa, né, como é chamada, bastante, digamos, importante na estrutura de custos. E havia um senão, né, nessa produção grande de cana da região. O maior senão era de que o nosso clima não é adequado para competir com a indústria açucareira do interior de São Paulo, principalmente, do Paraná também, alguma coisa no Nordeste. Por quê? Porque a cana-de-açúcar ela precisa de um clima diferente do nosso, para concentrar bastante sacarose, que é o que vai se extrair, tá? No produto final. E nossa região, a cana, na hora da colheita, era pobre em glicose, né? No caso, a sacarose. E, consequentemente, havia uma grande dúvida se a usina devia continuar ou não. Ela, digamos, tinha duas opções. Ou ela fecha as portas, ou ela passa a comprar o açúcar bruto dos fornecedores de São Paulo e do Paraná, tá? E continua refinando, porque ele tinha um equipamento de refino de altíssimo padrão, que era uma das, digamos assim, dos pontos fortes do Grupo Belo. Isso ela fez quando instalou a fábrica de cerâmica, isso ela fez quando instalou a usina de açúcar em Ilhota, tá? E assim nós tínhamos dois mercados, um mercado interno, que era 60%, o mercado externo 40%, açúcares completamente diferentes. Externo era o açúcar cristal, refinado, e o interno era o açúcar amorfo, que é o nosso açúcar comum, que todo mundo consome. Tentamos agregar valor aos produtos, fazendo sachês, fazendo cubos, fazendo com marca de terceiros, enfim, fizemos todo um trabalho de análise da viabilidade, achamos que era viável comprar matéria-prima em São Paulo e alguma coisa no Paraná e refinar aqui. Isso fizemos 2 anos para poder analisar a viabilidade. Nesse mesmo período, nós tínhamos um grande depósito para açúcar de exportação, que era muito grande na época que existia o Instituto do Álcool do Açúcar. Por quê? Porque todo o açúcar da Porto Belo era para exportação, praticamente. E era depositado nesse armazém da empresa que ficava no município de Itajaí, na cidade de Itaipava. No bairro de Itaipava. Fizemos uma análise depois de 2 anos, chegamos à conclusão que o açúcar
a viabilidade ou a margem de resultado era muito baixa, e criamos uma nova empresa que já estava em gestação quando eu lá cheguei, que era Porto Belo Armazéns Gerais, ou Transportes, porque como nós tínhamos muitos caminhões para levar o açúcar para o porto, o açúcar, digamos, para distribuição na região sul, tínhamos caminhões para buscar açúcar bruto no interior de São Paulo. Então, nós criamos uma empresa subsidiária, digamos assim, que era uma empresa era Porto Belo Transportes e Armazéns Gerais. Eu fui o primeiro presidente dessa empresa, implantamos ela completamente, com uma concessão do governo federal, que é a seguinte: o governo tinha, alguns anos antes, percebido que a área de estocagem de contêineres, digamos, de mercadorias nas áreas do porto, eram limitadas em algumas cidades. Rio de Janeiro era um exemplo, Itajaí era outro, Santos relativamente também. Então o governo criou uma figura que era o chamado Porto Seco, ou seja, uma área alfandegada não junto ao cais do porto. Ela ficaria dentro do município a uma certa distância, que também não poderia ser na primeira fase, pelo menos se defendia isso, tinha que ser relativamente próximo. Aí então nós passamos a nos apresentar numa concorrência do governo federal, porque eram concessões, tá? Nós acabamos, digamos, sendo classificados, tá? E o Porto de Itajaí passou a ter um porto seco, que era esse nosso EAD Porto Belo. Tá? Acabamos fazendo toda a infraestrutura, construções, poder receber contêineres congelados, refrigerados, como eram chamados, os contêineres comuns. E a estação aduaneira funciona o seguinte: na hora que uma empresa entrega numa estação aduaneira, Porto Seco, no nosso caso, ele exportou, então ele tem direito aos créditos e aos resultados da exportação. E o inverso para quem importa. Enquanto estiver em depósito no Porto Seco, não foi feita ainda a importação, portanto, não tem desembolso. A mercadoria está no Brasil, num Porto Seco, com todo o cuidado, segurança, lacrada, e isso dinamizou bastante, com certeza, o Porto de Itajaí. Então, nós acabamos na Porto Belo fechando a atividade de açúcar, quer dizer, na verdade não fui eu, porque antes do fechamento eu me retirei da companhia. A estação aduaneira evoluiu muito, hoje ela se chama Multilog, que é uma empresa do Grupo Porto Belo, é uma das maiores empresas de logística e transporte do Brasil, talvez até da América do Sul, tá? Com 28 centros de distribuição, perto de portos, perto de aeroportos, junto à fronteira, em corredores de exportação. Quer dizer, esse conceito, inclusive, de AD, ele foi ampliado para distâncias maiores do que a original. E eu acabei, na verdade, voltando com a família para Joinville e assumi a Frank Duá, que era uma empresa inicialmente de fabricação de pias e cubas e tanques de aço inox da Duá, a Duá Inox. A Duá estava negociando tecnologia com uma empresa suíça chamada Frank. A Frank era uma empresa multinacional, com fábrica em mais de 25 países, em várias áreas, talvez a mais, digamos, de maior faturamento era essa área de aço inox, que não tinha só as pias, mas tinha também cozinhas industriais, tinha cozinhas, digamos, residenciais, tinha cozinhas de fast food. Para essas cozinhas industriais, fast food, ela inclusive fazia toda a manutenção, assistência técnica completa, porque ela entregava ela turnkey, quer dizer, chave na mão, está funcionando. Tinha um contrato mundial com a McDonald's para fazer todas as cozinhas de lojas fast food do McDonald's no mundo inteiro.
exceto o Brasil, que no Brasil, digamos, houve uma fase inicial em que isto foi terceirizado para empresas brasileiras. Então, quando entrou, digamos, na concorrência que a Frank participou, o Brasil não estava nesse pacote, digamos assim. Foi uma experiência muito interessante, porque a Frank logo percebeu, se interessou pelo Brasil, pela demanda, por não estar presente na América do Sul, em todos os outros continentes, inclusive na Ásia, na Austrália, Nova Zelândia, mas não estava na América do Sul. Então, a Duá foi uma oportunidade. Então, como ela sempre tinha interesse em ter negócios na América do Sul, até tinha um licenciado no Chile, mas de demanda muito pequena, que revendia produtos Frank da Itália ou da Suíça, ou enfim, de alguma outra fábrica, e nós acabamos criando, digamos, uma Frank 100% suíça, porque a Duá vendeu a participação e a Frank assumiu completamente a área de inox no Brasil. A Duá Inox era líder de mercado, tá? Só que tinha um pequeno porém que começou a se mostrar significativo 1 ou 2 anos depois. O que era? A Tramontina, que já estava em muitos produtos de cozinha, enfim, produtos e artefatos de aço inox, resolveu fazer uma fábrica de pias e tanques e, digamos, cozinhas dentro daquilo que era a gama de produtos também da Duá. Importou uma fábrica totalmente nova, italiana, automatizada. A fábrica da Frank era, digamos assim, obsoleta, comparado com a que a Tramontina trouxe. E tinha, digamos assim, uma concorrência num segmento alto, então, que era a Tramontina, e num segmento baixo. O alto, por quê? Porque são 2 os fatores de grande custo na fabricação de pias e tanques e, digamos, cubas de cozinha, que é a logística de distribuição, isso num país continental, e lojas pulverizadas em várias lojas em todos os municípios, e a chapa de aço inox, a bobina, que tinha que ser importada. E a importação evidentemente depende muito da escala de consumo. Como o nosso consumo era muito pequeno e da Tramontina muito grande, a Tramontina levou uma vantagem enorme na competição. E tinha centros de distribuição no Brasil inteiro, inclusive no exterior. Tinha até a função de marketplace em cadeias digamos, de lojas nos Estados Unidos. Então, dominava esse assunto e tinha uma logística, digamos, perfeita. Nós tivemos que competir. Para competir, tinha que baixar preço, tá? Porque do outro lado nós tínhamos uma unidade, uma fábrica de pias que se instalou na fronteira com o Paraguai. O Paraguai também importava aço inox e essa empresa levava vantagens na compra da matéria-prima. E nós, consequentemente, passamos a ter um concorrente, digamos, no segmento inferior e no segmento superior. Isso trouxe muitas dificuldades e surpresa para os suíços. Éramos muito cobrados, a empresa era muito bem administrada da sede. Tínhamos reuniões frequentes, tínhamos, digamos, o detalhamento de projeto, de contabilidade, tudo muito grande. A empresa, digamos assim, tinha até 2 contabilidades, uma para atender o governo brasileiro, o modelo brasileiro, e outra para atender o modelo suíço deles. E isso, de certo modo, criou lá pelas tantas em nós um estresse, um desânimo, e estávamos chegando perto do limite de idade que um superintendente, um CEO, podia ter no Grupo Frank, que era 62 anos.
A Frank, digamos, no máximo em um ano e pouco, ia me substituir. Tá? Aí eu achei oportuno, porque recebi uma outra proposta de trabalho interessante, numa área que eu queria conhecer e desenvolver mais, que era a consultoria. Negociei a minha saída na Frank. Como? Eles mantinham o meu salário por 6 meses. Eu me comprometi durante 3 meses passar todas as informações, instruções e digamos assim, tricks, né, dicas para o meu sucessor, que era um brasileiro do grupo Renner, que trabalhava no Chile, tá? Que queria retornar ao Brasil. Tá? Ótima pessoa, nos damos muito bem até hoje, ele continua morando em Joinville, que assumiu essa função, e eu assumi o compromisso, em troca dos 6 meses de remuneração, que era em dólares, tá? De durante 2 anos não dar consultoria ou me envolver com o setor que a Frank atuava no Brasil. A empresa que tinha me convidado para ser consultor foi a Wetzel, que estava passando por uma reestruturação familiar, com dificuldades de capitalização, era uma empresa já de capital aberto, tinha que se capitalizar, mas para se capitalizar, o controle acionário, à semelhança da Tupi, fugiria da mão da família controladora, tinha produtos e processos para otimizar. Como nós tínhamos uma experiência ampla, nós fomos convidados para ser consultor part-time, ou seja, 20 horas por semana, meio período todo dia. E assim nós saímos do Grupo Frank, com ótimo relacionamento, fomos para o Grupo para o Grupo Wetzel, que já nos conhecíamos desde a época do Sindicato dos Metalúrgicos, tá? E passei a trabalhar junto com outro consultor nessa, digamos, revisão do negócio, dos focos de negócio, que também eram vários, e da estrutura de capital, da sucessão familiar, do Grupo Wetzel, e assumimos também uma posição no Conselho de Administração. Então, passamos a ser conselheiro formal no Conselho de Administração e consultor. Ficamos durante uns 8 anos trabalhando intensamente para a Wetzel. Nesse mesmo período da Wetzel, nós demos consultoria para uma ou outra empresa menor, e também acabamos assumindo um projeto na Fiesc, junto ao SESI. O SESI queria criar um centro de tecnologia. Como nós tínhamos uma experiência em criar um centro de tecnologia, fomos convidados no SESI para fazer um projeto, eles com a ideia, nós elaborarmos com as condições, digamos, de contorno e objetivos definidos pelo SESI e pela Fiesc. Fizemos um projeto, foi aprovado e foi implantado. Claro, o Centro de Tecnologia agora era um centro de tecnologia referência social, quer dizer, não era um centro de P&D no conceito industrial. Mas todas as atividades, elas precisam de inovação, de renovação, de otimização, inclusive a área social, que era, digamos, uma ideia que foi gestada dentro da Confederação Nacional das Indústrias. A Federação de Indústrias de Santa Catarina, que é uma das, vamos dizer assim, mais ativas e mais inovadoras, aceitou esse desafio de implantar uma espécie de piloto, tá? E nós fomos convidados a fazer isso. Então, montamos o projeto, contratamos os pesquisadores, criamos toda uma metodologia de como buscar temas para projetos, como nós desenvolvermos, digamos, esses projetos, como fazer relatórios de progresso, quando decidir que o projeto já tem produto para ser colocado no mercado, o que precisa ser melhorado. Recrutamos mestres e doutores,
da Universidade Federal de Santa Catarina, principalmente, também do Rio Grande do Sul, e assim trabalhamos, tá? Esse centro começou em Joinville, durante o período que eu mais me envolvi. E por que Joinville? Porque a Federação das Indústrias tinha assumido um compromisso com a vice-presidência da Fiesc de Joinville a fazer alguma coisa inovadora ou uma coisa mais significativa em Joinville. Aí a ideia acabou sendo o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Social. Eu, pessoalmente, não via isso com muitos bons olhos, porque eu tinha tido uma experiência da Tupi e de outros, que é o seguinte: centro de pesquisa, inovação, é uma área que os resultados não são imediatos, não é no faturamento do mês, ou do trimestre, ou do semestre, ou do ano até. Quer dizer, é um investimento de maturação lenta. Então, isso tem que estar perto da alta administração, porque, caso contrário, ele é olhado apenas como um centro de custo. Não deixa de ser um centro de custo, mas ele é muito mais do que um centro de custo. Para, digamos, ilustrar isso um pouco, eu gostaria de voltar àquilo que eu falei no começo, que eu ia comentar a Tecnored. A Tecnored é o exemplo do que eu acabei de mencionar. Como? A Tupi, além dos, digamos assim, do centro de pesquisa ter a função de ajudar a melhorar a tecnologia interna, todo o know-how, e transformando os engenheiros, os profissionais, em conhecedores também do know-why, quer dizer, por que as coisas dão errado, ou por que as coisas dão certo, e como eu faço uma coisa errada dar certo, com pouca experiência, ou seja, sem aquele método tradicional de tentativa e erro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ver o que dá certo. Não, você estuda o problema, você faz uma análise do problema, você toma uma decisão, você vê quais são os potenciais problemas que podem surgir da sua sugestão ou da sua experiência a ser feita, que às vezes ela envolve experiências industriais que podem resultar em acidentes, tá? Então, toda essa metodologia, todo esse processo, ele já estava na Tupi, digamos, industrial, bastante bem consolidada, porque nós fizemos sempre uma contratação de pesquisadores no centro de pesquisa, que em 1980, só para usar uma data referência, tinha 40 pessoas, 15, 16 eram mestres, doutores, recrutados em várias universidades, predominantemente na Universidade de São Paulo, da onde nós éramos egressos, tá? E esse grupo já tinha, digamos, sempre era escolhido com pessoas com duas habilidades, de tecnologia e de interrelacionamento pessoal, capacidade de gestão de projetos, capacidade de motivar pessoas, de orientar. Isso, digamos, fez com que a fábrica e o centro de pesquisa tivesse uma cultura tecnológica extremamente assemelhada. Tanto é que alguns engenheiros da área fabril foram transferidos porque preferiam ser pesquisadores para o centro de pesquisa. Então a Tupi fez, digamos, essa troca, o que sempre é recomendado pela literatura, muito difícil de fazer numa empresa principalmente, e na Tupi nós fizemos, tá? E um outro núcleo, digamos, ia se dedicar a procurar inovações. Quer dizer, nós fazermos prospecção internacional de que estava sendo desenvolvido, de nosso interesse, como isso poderia eventualmente ser adquirido, ou, digamos, imitado, se não fosse patente, tá? Se fosse patente de invenção e depositada no Brasil, nós não podíamos fazer isso legalmente, tá? E uma das áreas que mostrou-se de grande potencial é uma área de aproveitamento de rejeitos finos, finos de minério, finos de fundentes, finos de carburantes, enfim, finos de ferro-ligas. Era uma tecnologia que se falava quando eu ainda era estudante, na cadeira de siderurgia, por exemplo, e mineração, tá? Uma grande produtora de finos de vários tipos é a Vale do Rio Doce. Nós tínhamos aqui em Santa Catarina a indústria carboquímica catarinense, que produzia muito óxido de ferro sem nenhuma finalidade.
Então, nós começamos a estudar como usar finos. E acabamos descobrindo um processo. Tá? Esse processo foi patenteado. Eu sou coautor da primeira patente, tá? Junto com digamos, com um outro consultor que era professor da Universidade de Metalurgia na PUC do Rio, era engenheiro de uma empresa de consultoria, que dava consultoria para a Tupi, inclusive na área industrial, era Tecnometal, mas ele já tinha se desmembrado em uma empresa paulista que chamava-se Tecnologos, e nós patenteamos esse processo. Fizemos uma usina piloto no centro de pesquisa, depois fizemos uma grande usina piloto na área Fabril, depois percebemos que esse negócio ia se expandir muito e que o maior usuário não ia ser a Tupi, mas mesmo assim nós criamos a Tupi TecnoRed, que é uma empresa nova, 60% de controle acionário da Tupi, 20% da Tecnologos, e outros 20% do grupo Moreira Salles, que também tinha finos, porque ele tinha ICOME, KM, que inclusive explorava ferroligas lá no Amapá, e também na área metalúrgica tradicional, na região sudeste. Tá? A Tupi, quando fez aquela reestruturação e mudou de controle acionário, achou de que essa tecnologia não estava suficientemente madura para ser usada e vendeu essa empresa para a Tecnologos. O grupo KM também já tinha se retirado, e a Tecnologos começou a desenvolver, procurou outros parceiros, conseguiu registrar essa patente em vários países, com contestações, uma delas era da Mitsubishi Steel, que eu vivi, inclusive. Por quê? Porque todo mundo tem que batalhar para não ser patente, tá? Alguma ideia nova. Então, você tem inovação com patente e sem patente. Com patente de invenção, você no país que depositar tem no mínimo 20 anos de exclusividade. Tá? E a TecnoRed teve sucesso. Para vocês terem uma ideia, agora, 40 anos depois da nossa invenção inicial, é que a TecnoRed conseguiu criar uma usina industrial comercial em Marabá, no Pará, com essa tecnologia hoje de propriedade e controle da Vale do Rio Doce, que montou essa empresa que eu acabei de mencionar, investindo R$1 bilhão. Tá? Aquela nossa patente original deu origem a uma série de patentes novas, vamos dizer assim, sequenciais. Hoje, o processo TecnoRed é um nome, que para nós era um nome de fantasia inicial, insignificante, hoje é um nome comercial, tá? Conhecido no mundo inteiro, tem 103 patentes em 27 países. Quer dizer, então veja que uma ideia simples ou, digamos assim, ousada, inicial do Centro de Pesquisa da Tupi, virou um negócio de escala mundial, com tecnologia originário, né, em Joinville, tá? Que poucos conhecem, mas é a realidade. Bom, só para tentando encurtar, quer dizer, nós fomos daí consultor, simultaneamente nós pensamos em ser um pouco de empreendedor, enfrentar o empreendedorismo, optamos por ser sócio porque tínhamos pouco tempo para nos dedicar a outros negócios e nos tornamos sócios da Esparta, Empreendimentos Imobiliários, que tinha como grande projeto inicial a construção de um campo de golfe e uma hípica na Estrada da Ilha, que hoje é o Joinville Country Club, tá? Que no começo tinha um outro nome. Eu sou um dos 11 sócios fundadores do clube e era sócio da Esparta, que fez toda, digamos, implantação desse empreendimento. Hoje de alto padrão, né, um condomínio fechado, de altíssimo, né, valor, tá? Um excelente campo de golfe, uma hípica, digamos, exemplar. E, simultaneamente, logo em seguida, nos tornamos sócio da Prisma, que era um dos sócios da Esparta, tá? De certo modo, até a gestora.
E esse trabalho, digamos, na área de imobiliária, construção civil, incorporações, também é uma área complexa. Por quê? Porque o Brasil é um país que oscila muito, e as oscilações nos levam a períodos de dificuldades, exige capitalização, tomada de empréstimos, que sempre é um risco, porque você é avalista pessoal. E depois de alguns anos, lá em torno do ano 2000, de participar uns 8 anos desse negócio, eu me retirei, né, do clube. Eu permaneci como sócio só, né? Depois também acabei, digamos, devolvendo o título social ao próprio clube, porque meu título era um título, vamos assim dizer, valioso, porque era o título de número 0001, ou seja, o primeiro título que o clube emitiu foi o meu. Tá? Essa, digamos, é, em certo modo, a minha história de vida. Como consultor, eu também atuei, quer dizer, além da Wetzel e do SESI, eu tinha atuado anteriormente no Conselho de Administração da Carborundum, que era uma empresa subsidiária da British Petroleum, que era dona da Carborundum americana, que era, por sua vez, a controladora da Carborundum do Brasil, na área de refratários, digamos, de materiais abrasivos e todo esse conjunto de, digamos, de esmeris, lixas, etc., e tijolos ou materiais refratários. E como eles têm uma parceria com a Tupi na granalha de aço, eu fui convidado a ser membro do Conselho de Administração. Foi uma grande honra, nos reunimos periodicamente, como, digamos, um aspecto cômico disso, o conselheiro que sentava ao lado de mim era o Wolfgang Werner, né? Desculpe, o Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen do Brasil. Quer dizer, então era um conselho de altíssimo padrão, em que eles, por deferência à Tupi, tinham me convidado. Fui ainda membro de conselho fiscal. No caso, primeiro conselho fiscal que eu assumi foi a da SC Gás, que foi a companhia nossa de introdução de gás em Santa Catarina. A Infragás era uma empresa, digamos, gestada dentro da Federação das Indústrias, como sócio os futuros consumidores de gás. Foi uma batalha política, técnica muito grande, principalmente política, porque a Petrobras, com o gás da Bolívia, não queria fazer o ramal sul, queria destinar todo o gás para a região sudeste, porque lá nós tínhamos o petróleo offshore com emissão de gás, o desperdício de gás, que poderia ser eventualmente liquefeito ou transferido diretamente para os dutos. Mas nós conseguimos politicamente e tecnicamente convencê-los a fazer o ramal sul. Foi feito o ramal sul pela Petrobras, e os ramais, ou digamos, a distribuição em cada estado, portanto, os ramais de cidades, tinha que ser uma empresa distribuidora de controle estadual. O Paraná optou por criar uma subsidiária da Copel. Santa Catarina colocou isso dentro, digamos, do governo e não da Celesc. Criou, então, a SC Gás, que é uma empresa estatal. Tá? O Rio Grande do Sul não participou desse nosso, digamos, projeto. No começo, sim, mas depois logo se retirou, provavelmente por razões políticas. Tá? Essa seria, digamos assim, a nossa história. Eu ainda ocupei alguns outros cargos de diretoria, como da Associação Brasileira de Metais, fui vice-presidente da Associação Brasileira dos Bancos de Desenvolvimento, a BDE, fui membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional. Fomos nós que trouxemos para Santa Catarina o projeto Empretec, fizemos os primeiros, digamos assim, ensaios, porque, na verdade, o Empretec é um programa da ONU. As Nações Unidas têm esse programa em mais de 40 países, e o Brasil é um dos países em que o Empretec mais se desenvolveu, mais se consolidou, e Santa Catarina tem no Empretec um programa permanente
em funcionamento, que eu recomendo a todos os colegas engenheiros que quiserem ser empreendedores, não deixarem de conhecer e fazer esse programa. Ele esclarece muitas coisas, dá uma grande visão do que é ser empreendedor e faz você refletir se você tem perfil para ser, digamos, investidor em si mesmo, no próprio negócio, porque ele é muito charmoso no começo. Mas a gente sabe, isso é uma estatística mundial, que o índice de sucesso é muito menor do que 50%. Tá? E nós fomos, inclusive, conhecer isso na Coreia do Sul, no Japão, na China, que também já tinham esse programa, e lá os números, os resultados são muito parecidos com os nossos. Tá? Então, esse seria, digamos, muito rapidamente a minha carreira profissional. Eu só queria mencionar mais um ponto que eu acho importante, que essa carreira que, de certo modo, foi muito desafiante e digamos, intensiva para mim, tá? Nós conseguimos ganhar muitos prêmios, muitas medalhas. E eu queria destacar pelo menos 8 prêmios que eu recebi ao longo da carreira. A maioria no período que eu estive na Tupi. O primeiro, aliás, é o da Tupi. É a medalha Albano Schmidt, que era aquela bolsa de estudo que me fez seguir a carreira de engenharia sem nenhuma dificuldade financeira, tá? Podendo ter o apoio da família, mas não necessitando desse apoio. Tá? O segundo foi um prêmio da Associação Brasileira de Metais, pela qualidade dos meus trabalhos, pelo meu desempenho na área de tecnologia, tá? Principalmente no estado sólido, ou seja, metalografia e metalurgia física, que era um prêmio dado de 5 em 5 anos, chamado Hubertus Colpaert, em homenagem a um grande metalógrafo brasileiro, autor do livro mais conhecido na área. Tá? O terceiro prêmio que nós recebemos, que tem destaque, é o Prêmio Nacional de Tecnologia Industrial. Quando nós desenvolvemos os primeiros projetos no centro de pesquisa, as primeiras patentes e principalmente a da TecnoRed, o Banco do Brasil nos premiou com o prêmio que eles chamavam de FIPEC. Tá? Esse prêmio foi nos entregue em Brasília, tá? E foi um prêmio que, digamos, de certo modo, confirmou de que o que nós estávamos fazendo estava no caminho certo. Logo depois, uns 3 anos depois, o governo de Santa Catarina também nos, digamos, agraciou com um troféu que chama-se Prêmio Catarinense de Ciência e Tecnologia, setor metal mecânico, pela nossa contribuição aqui em Santa Catarina. Foi entregue pelo governo Espiridião Amin, tá? Em 1986, e recebemos o prêmio que nós consideramos assim o prêmio tecnológico mais importante, que era o Prêmio Nacional para a Ciência e Tecnologia Industrial. Esse é um prêmio do governo federal, coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse prêmio é entregue numa cerimônia extremamente, digamos, conhecida e digamos, reconhecida pelo próprio presidente da República, que inclusive discursa nessa entrega dessa medalha, desse diploma. O homenageado também tem a oportunidade de discursar, portanto, eu discursei para o presidente da República com presença física, presentes o governador do estado, o representante dele, o presidente do BNDES, da FINEP, do CNPq, do Ministério, né, o ministro de Ciências e Tecnologia, deputados, senadores, familiares, quer dizer, é uma festa de altíssimo padrão. Então, esse prêmio, para mim, representou, digamos assim, o coroamento da minha carreira como, digamos, pesquisador, como alguém envolvido em tecnologia. Mas, para surpresa minha,
um certo tempo depois, 2 anos, eu recebi um outro prêmio no estado de Santa Catarina, que foi a Comenda Anita Garibaldi na categoria bronze. Portanto, hoje posso dizer que tenho o título de comendador, com medalha, diploma e decreto publicado no Diário Oficial, dessa homenagem que eu recebi em 1988 com o governo Pedro Ivo Campos. Em tese, esses seriam meus prêmios, vamos dizer, profissionais propriamente dito, mas ainda recebi um em 2013, que é o prêmio do Fundidor do Ano. É um prêmio que a Escola Técnica concebeu há mais de 40 anos atrás, trazendo uma tradição da Alemanha, da Universidade de Duisburg. Esse prêmio nos foi entregue, digamos, como é anualmente, na festa de Santa Bárbara, porque ela é a padroeira dos fundidores, dos bombeiros e de algumas outras profissões que envolvem calor, fogo, brasa, tá? E nós ganhamos, então, a placa e a estatueta em 2013. Em suma, isso aí é a minha vida profissional. Eu gostaria, digamos, de colocar adicionalmente algo que eu preparei depois de muito analisar, refletir sobre a minha carreira, as coisas certas que eu fiz, as coisas, digamos, erradas ou equivocadas, né? Porque vocês cada vez mais vão viver num ambiente competitivo, ou industrial, ou comercial, ou as duas coisas. Mas, basicamente, é um trabalho coletivo, de equipe. Tá? E para você ter sucesso num trabalho de equipe, com superiores e com subordinados, eu montei algo que eu chamei de os 10 pontos chaves para mim, e cada um, digamos, os interprete até onde são válidos, né, para cada um. Tá? São os meus key points. Tá? E eu vou lê-los porque são frases, digamos, curtas, mas, digamos, de longo alcance. Começando, procure ser o melhor em tudo que você fizer. Ser pessoa de destaque. Procurar entregar em tudo até mais do que o prometido ou esperado. Seria como que encantar o seu cliente ou o seu superior. Um segundo ponto, ser visto como competente e de confiança. Atuar com pontualidade, responsabilidade e comprometimento. O terceiro ponto, ser reconhecido na profissão como uma referência na sua área. Ensinar, publicar trabalhos, fazer palestras, evoluir sempre. Antecipar-se aos problemas e aos conflitos. Cuidar da sua carreira profissional como um bem muito precioso. Não se acomodar. Quarto ponto, saber lidar e motivar pessoas. Ter capacidade analítica. Ser proativo e inovador. Aceitar sugestões e ideias de terceiros e de subordinados. Manter ativo o chamado professional networking, ou seja, a rede de contatos profissionais. Isso potencializa oportunidades, potencializa o fornecimento de informações que você às vezes está buscando. Isso vale, inclusive, para novas colocações profissionais e você ser lembrado em muitas ocasiões. Abre portas. Tá? Quinto, ter autocrítica, ou uma autocrítica apurada.
aceitar e refletir sobre as críticas, reconhecer os seus limites e buscar superá-los. O sexto ponto é ser eclético, ter facilidade para rever conceitos e opiniões, dar um passo atrás se for necessário, aprender a aprender. O sétimo, acreditar que os resultados são muito mais reflexo de um trabalho de equipe e de disciplina. Tá? Usar muito mais o nós do que o eu. Tá? Participar de associações, de entidades profissionais, entidades de classe. Ser colaborativo, mesmo que a sua função seja secundária. Oitavo, ser pragmático. Fazer o que tem que ser feito. Não complicar. Ser mais objetivo e simples possível em tudo que se envolver. Planejar. Elogiar os outros sempre que merecido e orientá-los nos erros. Ser uma pessoa de fácil relacionamento interpessoal. Nono, saber lidar com conflitos. Ponderar. Não tomar decisões precipitadas, tipo de cabeça quente. Voltar atrás, se necessário. Não estimular conflitos e não guardar mágoas. Ser conciliador. Não fechar portas ao sair de um emprego ou ser demitido. Tá? É importante desenvolver uma boa inteligência emocional. Não basta no mundo competitivo, hoje e no futuro, apenas QI, ou seja, inteligência intelectual. Tá? Mas tem que ser também a inteligência emocional. Existem hoje maneiras de se aprimorar, aperfeiçoar isto. Até consultores podem ser contratados para esse apoio, essa tarefa. E a última, que também é importante, que a gente muitas vezes esquece, é manter o equilíbrio entre trabalho, família e lazer. É a mensagem que eu queria deixar para vocês depois de muitos anos de trabalho profissional, aos 81 anos de idade, e ainda estudando, ainda desenvolvendo algumas coisas hoje de caráter mais pessoal, tá? Mas cuidando, digamos, da qualidade de vida. Tá? Então, eu costumo dizer que eu me dedico a duas atividades: a saúde física e a saúde mental. Tá? Porque eu acho que são os dois bens maiores que a gente tem. O resto tudo passa. Esses dois vão com a gente e o resto fica. Um abraço a todos.